Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 19 de outubro de 2020, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. Estamos naqueles momentos dolorosos em que o nosso coração fica bem apertadinho. Nós vamos envolver a nossa querida irmã Aramita, que irá fazer os comentários do nosso último estudo, e logo depois a nossa amiga Carla irá fazer a prece de abertura. Estamos no ano de 33 depois de Cristo e Jesus foi levado a julgamento e Pilatos se reuniu com os patrícios mais importantes que estão em Jerusalém para não tomar uma decisão sozinha, porque inclusive a esposa o alertou através de um sonho para ele ter cuidado, que ele ia julgar um homem justo. Então ele chamou os patrícios e eles estão reunidos para decidir. A conselho de Públio Lentulus, ele mandou para o Herodes Antipas, né, que o humilhou, colocou um cetro, uma cana velha como cetro, um manto e uma coroa de espinhos venenosos e devolveu a Pilatos. Era um recado, né? Era um recado, um deboche, uma ironia, assim, que ele não estava nem aí. Para que esse cuidado todo? Aí ele ainda não querendo a turba aumentando fora, né, do lado do palácio, ainda não querendo, perguntando o que podia fazer, aí o ajudante de ordem, Políbios, deu a ideia das chibatadas. Aí foram dadas as chibatadas e continuavam lá com aquela gritaria. Aí o Públio deu a ideia de trazer um prisioneiro para fazer a troca. E eles escolherem entre Barrabás e Jesus, que o Barrabás tinha uma má fama, era um agitador, era um sanguinário, mas ainda assim o público escolheu Barrabás. E agora ele pergunta o que fazer e o Públio dá a sua opinião, mas diz que quem podia decidir era ele, que está ali há 7 anos. Estamos bem nessa parte. Ele fez questão de dizer, né? Eu estou aqui, eu conheço bem esse povo, estou aqui há 7 anos. E realmente o que mais me chama a atenção em todo esse texto que o nosso querido Emmanuel colocou para a gente conhecer os detalhes foi a falta de atitude de Pilatos. A gente observou que todas as atitudes que foram tomadas não partiu de Pilatos. Ele estava ali como uma marionete, é como se o consciente dele dissesse assim: não faz nada para te não assumir nenhuma responsabilidade. Então quando ele chamou, porque é tão interessante que a gente pensa que foi algo comum e não foi. Todos os patrícios romanos maiores foram convocados para essa reunião, inclusive o senador. E nenhuma dessas atitudes teve origem em Pilatos. Ele acabava acatando tudo que o senador propôs. Olha, manda ele para um conterrâneo dele. Manda para Herodes. E Herodes devolveu com zombaria, zombou. Para que esse cuidado todo? Olha aí o que eu faço com ele. Já mandou o recado e Pilatos entendeu. E a multidão estava tentando invadir o palácio. Porque lembrem que estava lotado. Jerusalém estava lotado. Tinha gente de todos os lados, porque era a comemoração da Páscoa judaica. E aí o senador, imagina a situação, porque aqueles espinhos, um dia desse um espinho entrou na minha mão, um espinho. Aquilo doeu tanto, porque ele deve ter um venenozinho. E eu fiquei imaginando aquele bando de espinho cravado no crânio do nosso Senhor Jesus. E aí vem esse soldado, que não deixa de ser um soldado, né? Um pretoriano da guarda responsável, aquele que tem ali intimidade com Pilatos. Só olha, o povo está querendo invadir o palácio.
gente tem que fazer alguma coisa para acalmar esse povo. Então tá, vamos dar umas chibatadas em praça pública. Sem blusa, tá, gente? Seminu. Era? Você imagina o que era para um judeu, um mestre, ficar seminu em praça pública? E o mais doloroso é o Emmanuel contando que ele, Emmanuel, senador, fez questão de chegar bem próximo e olhar para Jesus. E ele fala do olhar de compaixão desse homem. E o olhar cheio de sangue. Sangue escorrendo. Então o senador diz assim, antes da oração: meu amigo, falando a Pilatos, que ele já devia estar aqui, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários. Ele teria códigos para justificar a atitude dele. Jesus era um homem bom, um homem não fez nada, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta. E mandava dispersar a multidão inconsciente a pata de cavalo. Pilatos poderia fazer isso. Ou seja, ele deu a regra. Agora o que a gente percebe? Manda para o rei. Ah, essa é legal, gostei. Estou anuindo contigo. Porque por mais que a Mita tenha me dado a ideia, quem realizou fui eu. Eu sou responsável. Vamos mandar dar uma chibatada. Ah, gostei dessa também. Vamos lá, vamos mandar dar uma chibatada. Vamos colocar esse povo aqui para sair daqui a pata de cavalo. Ah, não, essa eu não gostei, não. Porque ele diz, os nossos códigos não permitem. Ele está dizendo aqui, ó, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta. E mandava dispersar a multidão inconsciente a pata de cavalo. Mas considero que as minhas atribuições transitórias, porque ele é um senador, e ele está em trânsito na Palestina. Ele não vai ficar ali. Só ainda não voltou porque o filho foi raptado. Exato, só não voltou por causa do filho. Como se eu vou chegar e já vou dar regra? Já vou decidir? Aí é quando ele vem aqui e joga na cara de Pilatos. Ele diz assim: junto ao vosso governo, não me otorgam direito a tais desmandos. E além disso, tendes aqui uma experiência de 7 anos consecutiva. Aí foi quando ele jogou. Porque o público falou e disse: não, mas esse povo aqui eu conheço, eu estou aqui há 7 anos. Você que está aqui 7 anos, tome uma decisão. Mas o senador poderia ter comprado essa briga. Ele era maior que o governador. Então foi uma condição política. É aquela coisa, às vezes, quando você vê 2 profissionais da mesma área e vê que um fez errado e o outro fica calado. Não. Colega, né? Vamos orar. Senhor Jesus, novamente te agradecemos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a tua história e que ela possa nos tocar mais profundamente a cada vez, percebendo a dor, percebendo a nossa omissão, o nosso vacilo, e que isso possa nos dar força para, durante nossa caminhada, sermos firmes, te buscarmos, pedirmos teu auxílio. Abre nosso entendimento, inspira-nos as ideias e fica conosco hoje e sempre. Que bom. Então vamos lá. De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas, que complicou a situação diante da população irresponsável, dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida,
determinastes o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado, e agora acabar de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado. Tudo inutilmente. A gente vê que ele aqui fez uma recapitulação. Eu fico imaginando o tom, porque ele carrega uma dúvida por orgulho, mas ele sabe que Jesus curou a filha dele. Ele teve um encontro com Jesus. E ele conviveu em Cafarnaum. Ele mora em Cafarnaum, lá próximo. Ele sabe o que se falava de Jesus. Era só gratidão. E ele foi olhar quando Jesus estava sendo açoitado. Foi. E ficou tocado, que ele baixou a cabeça e saiu de pé. Só para relembrar. Comovido com os seus padecimentos, fui falar-lhe pessoalmente e inquirindo sobre os seus martírios. Afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto. Que foi quando aquele soldado, que não é um soldado, ele é o ajudante de ordem. Ele se sensibilizou tanto e ele chegou e foi conversar com Jesus. E olha o que Jesus disse. Afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto. Gente, ele é o Cristo. Lembra quando Paulo estava naquela cidade, naquela ilha, que sofreu um naufrágio, foi acolhido naquela ilha, e que uma víbora que mata 30 homens numa picada picou Paulo? E que ele levantou a mão, a víbora ficou rígida e caiu. E ele não morreu. Imagina um Cristo. E aí, depois da ideia triste, o senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto enérgico, meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento, a manar-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros semi-nus. E, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vergastada mais forte, mas o olhar profundo saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando amargurada e indefinível melancolia. Então, houve um grupo no movimento. Não, Jesus estava em um corpo fluídico. Eu digo, então, Jesus dramatizou? A dor, ela existiu. O sangue existiu. Só que toda essa dor não perturbava o espírito crístico. Porque o que nós entendemos? Quanto mais evoluído o espírito, menos influência a matéria tem sobre ele. Então a gente fica desestruturado com uma dor de cabeça. Ele sentia todas as dores. E ele poderia fazer o segundo ponto. Ele poderia ter entrado em êxtase e deixado o corpo. Não. Ele ficou presente. Constantemente. Então, o senador está... Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado a julgamento de Antipas, que complicou a situação. Diante da população irresponsável, dentro das suas infelizes noções de tarefa e de um governo. Dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo. Olha a puxada que ele dá ao senador.
ao governador: em seguida determinar-te o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado, e agora acabar de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado, tudo isso inutilmente. Então o senador ele coloca bem claro que a atitude foi de quem? Do Pilatos. Como homem, estou contra este povo inconsciente e infeliz, e tudo faria por salvar o inocente. Mas como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais, e presumindo desse modo que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada, e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. Aqui o senador, o orgulho fala mais alto, né? Porque olha só o que ele diz: como homem, estou contra este povo inconsciente e infeliz, e tudo faria por salvar o inocente, como homem. Mas como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império. Unidade econômica, lembra dos impostos? Dai a César o que é de César. Não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais, e presumindo, desse modo, que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a esta turba de ignorante e desesperada, e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigiu. Então, ele sabia que o povo estava sendo manipulado pelos sacerdotes. Então, ele também lavou as mãos. Então não foi à toa que a Lívia esteve como esposa, não foi à toa que a Flávia teve hanseníase, não foi à toa que o Flamínio orientou que eles viessem procurar a Palestina para repousar, não foi à toa que a funcionária, a Ana, como cristã, falava de Jesus e a menina Flávia ouviu. Não foi à toa que a menina Flávia chegou: papai, eu quero o Jesus, o profeta Nazaré. Não foi à toa a cura dessa menina, e não foi à toa o encontro dele com o nosso Cristo. Todo esse material, toda essa pedagogia para esse momento aqui, ele coloca orgulho, vaidade, personalidade de lado e deixar o homem agir. O humano. Pilatos enterrou a fronte nas mãos, como a refletir maduramente naquelas ponderações. Mas antes que pudesse externar sua opinião, eis que Políbios aparece aflito, exclamando em atitude discreta: Senhor governador, é preciso apressar vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César. Compelidos pela intriga dos sacerdotes do templo, colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos nós. Além disso, a populaça tenta invadir a casa, tornando-se necessário assumirdes a atitude decisiva sem perda de 1 minuto. É um povo que queria invadir. Agora lembra. Eu queria saber do lado de quem está esse Políbios. É tipo assim, ele está desesperado. Temos que tomar uma atitude. Ou põe esse povo para correr. Porque, gente, olha só. Uma festinha que nós fazemos aqui em nossa cidade é um monte de policial que fica ali. Como é que você acha que estava de soldados romanos nessa festa? Foi falado no início. Tinha muitos soldados romanos, aparamentados e prontos para tocar esse povo. Senhor, é preciso apressar a vossa decisão. E aí, o que vai fazer? O povo está querendo invadir. Pilatos ficou vermelho de cólera diante de semelhantes injunções, exclamando irritado:
como se estivesse sob o jugo do mais singular dos determinismos. Está bem, lavarei as mãos deste ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. Atendeu. Lava as mãos. E, procedendo a esse ato que eu celebrizaria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela, onde pudesse permanecer alguns minutos, sem as grosseiras investidas da turba impetuosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que, na linguagem usual, deverá ser traduzido por lugar da caveira. Lembra que a crucificação era um ato rotineiro. Para quem? Para os criminosos. Era um ato, como teve a cadeira elétrica aí, a pena de morte, para criminosos, delitos. Foi assim que foi tratado nosso mestre por excelência. Então, quando a gente olha o testemunho do nosso Senhor Jesus, a gente para pensar nas besteiradas que acontecem em nossa vida, que a gente se embirra todo, né? Por coisas tão pequenas. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Um sol abrasador, nós estamos falando de inverno, outono, primavera ou verão? Verão. Muito bem, verão. Verão do ano de 33. Verão é em que mês? Pra lá. Junho, julho ou agosto. Então aqui ele retrata que Jesus foi assassinado no ano de 33, no verão. No verão. Então junho, julho ou agosto. Vamos lá. Aí a gente teria que fazer um estudo para verificar qual é o período daquele ano que eles estavam comemorando a Páscoa judaica. Então olha só. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão nos seus desvairamentos infelizes, numerosos soldados, olha aqui, numerosos soldados seguiram o prisioneiro que demandava o monte da crucificação, a passos vacilantes sob o madeiro da ignomínia, que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Até o momento de sua saída sob a cruz, ninguém se interessara por ele, junto à autoridade do governador da Judéia, até o momento de sua saída. Depreendia daí o senador que, quantos seguiam o mestre de Nazaré nas margens do lago em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido àquele homem que, um dia, o dominara com a força magnética de sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Inesquecível. Ao lado do mestre não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe. O amparavam, e as mulheres o amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro transe. Nós sabemos que Madalena acompanhou, Maria de Magdala, que não é
a mulher que foi apedrejada, aquela não se diz o nome, a mulher, a Madalena, a própria mãe e algumas outras mulheres. O amparavam afetuosamente num doloroso e derradeiro transe. Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozearia da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo que, aliás, não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas. E, enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte do Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que, na cruz grosseira e humilde do Gólgota, ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. E assim nós finalizamos o capítulo 8. E vamos entrar a calúnia vitoriosa. E aqui o nosso Emmanuel vai explicar, porque imagina que essa entrada de Jesus em Jerusalém é o que chama a entrada triunfal, onde tinha uma multidão que recebeu ele com aplausos. Ele veio sobre o burrinho, colocaram ali mantos para que ele pudesse passar e foi recebido realmente como um rei. E isso, de certa forma, fascinou muito Judas, muito. E agora o senador pergunta: onde está esse povo? Mas lembrem-se que não estava só o povo que veio da Galileia. Tinha gente de todos os lugares. Vamos ver a calúnia vitoriosa. Se Jesus de Nazaré havia sido abandonado por seus discípulos e seguidores mais diretos, o mesmo não se verificara quanto ao grande número de criaturas humildes que o acompanhavam com devoção purificada e sincera. É verdade que essas almas raras não revelaram francamente as suas simpatias perante a turba desvairada, temendo-lhe as sanhas destruidoras, mas muitos espíritos piedosos, como Ana e Simeão, Ana, a funcionária do senador, Simeão, o tio dela, contemplaram de perto os martírios do Senhor sob o açoite infamante, cheio de lágrimas angustiosas, e esperando que, a cada momento, se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens, a favor do Messias. Então, eles pensavam assim: poxa, ele devolveu visão a cego, ele curou leprosos, ele fez com que pessoas que não andavam voltassem a andar, ele acalmou a tempestade, ele conseguiu levantar Lázaro do sepulcro, ele vai fazer alguma coisa. Ele tem poder. Ele tem poder, alguma coisa vai acontecer. E ele só se entregou como... Mas ele disse ao Políbios: em 1 minuto, eu poderia pulverizar toda Jerusalém. Mas o que meu pai quer é que eu me entregue aos judeus. Então é tão lindo isso, que é assim: façamos a vontade de Deus e não a nossa. Cheio de lágrimas angustiosas, e esperando que a cada momento se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens, a favor do Messias. Então eles imaginavam que Deus ia se manifestar, que alguma coisa ia acontecer. É porque nós temos a ideia de que a morte é uma punição e de que a morte é o fim.
E que para ser vitorioso a gente tem que permanecer. A gente só consegue ver a vitória da terra. A gente não consegue ver que a maior vitória do Senhor é hoje, em 2020, nós estarmos falando dele. Porque a vitória dele era implantar o evangelho no nosso coração. E isso ele tem conseguido. Contudo, esvaeceram-se-lhes as derradeiras esperanças, quando, sob o peso da cruz, o supliciado caminhou a passos cambaleantes para o monte da última injúria, depois de confirmada a ignóbil sentença. Foi assim que Ana e seu tio, reconhecendo inevitável o martírio da crucificação, deliberaram seguir para a residência de Públio, para suplicar o patrocínio de Lívia junto ao governador. Enquanto o cortejo sinistro e impressionante se punha em marcha nos seus movimentos vagarosos, ambos se desviavam da massa, encaminhando-se por uma viela ensolarada em busca do almejado socorro. Penetrando na residência, enquanto Simeão a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirigiu-se Ana à esposa do senador, que a recebeu surpresa e angustiada. Agora nós vamos ver o movimento aqui. Vai ser procurado a esposa do senador. Ana vai buscar a esposa e vamos ver qual é a atitude dela. Então, gente, vamos dizer assim: o Senhor teria que ser crucificado, porque ele diz: eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Ok, o Senhor teria que ser crucificado? Sim, devido à sociedade, sim. Mas que eu não seja responsável por isso. Que eu tenha feito tudo. Por exemplo, a fome existe no Brasil? Existe. A miséria existe no país? Existe. A falta de escrúpulo e aquilo que a gente tanto usa aqui no Brasil, que existe muito. A corrupção existe? Existe. Mas que eu não me corrompa. Que eu não participe disso. Que eu não seja cúmplice. Então, qual foi o movimento? O movimento é que o Pilatos tomasse uma atitude. Eles poderiam até matar Jesus, que os sacerdotes estavam com gana em cima de Jesus. Poderiam até assassinar, mas não com a anuência do senador ou com a falta de atitude de Pilatos. Entende, gente? Então é isso que nós temos que entender. O escândalo é necessário, mas ai daquele porque o escândalo vem. E até hoje é nossa história, né? Porque agora é muito fácil. Nós sentamos aqui no julgamento e estamos fazendo julgamento de todo mundo lá, né? E quanto que a gente é omisso hoje? Não, é porque todo mundo faz assim, não tem jeito. Então, assim, a nossa omissão ainda continua. E a gente se esconde atrás de todo mundo e nada, e ninguém, e um monte de gente. Exatamente. Isso não vai mudar, é sempre assim. A gente continua sendo omisso. Continuamos negando Cristo em nossas atitudes. Vamos lá então agora. Penetrando na residência, enquanto Simeão a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirige-se Ana à esposa do senador, que a recebeu surpresa e angustiada. Senhora, diz, mal ocultando as lágrimas, o profeta de Nazaré já está a caminho da morte ignominiosa na cruz, entre os ladrões. Uma emoção mais forte embargara-lhe a voz sufocada de pranto. Como? Respondeu Lívia, penosamente surpreendida. Se a prisão data de tão poucas horas. Mas é a verdade. Revidou a serva compungida. E em nome daqueles mesmos sofredores que vistes consolados pela sua palavra carinhosa e amiga, junto às águas do Tiberíades, eu e meu tio Simeão vimos implorar o vosso auxílio pessoal perante o governador, a fim de fazermos um esforço derradeiro pelo Messias. Mas uma condenação como essa, sem estudo, sem exame, ela é possível? Vive então aqui este povo sem outra lei que não a da barbárie? Exclamou a senhora, visivelmente revoltada com a inopinada notícia. Porque lembra que o propósito de Roma era levar a justiça. Como é que pode fazer um julgamento desse assim?
O homem foi preso hoje mesmo já vai ser crucificado. Quanto tempo Barrabás está lá preso? Como se desejasse arrancá-la. A qualquer divagação incompatível com o momento, a serva insistiu com decisão e amargura. Entretanto, senhora, não podemos perder um minuto. Antes de tudo, porém, eu precisava consultar meu marido sobre o assunto. Monologou a esposa do senador, recordando-se repentinamente dos seus deveres conjugais. Onde estaria Públio naquele instante? Desde a manhã não regressara a casa, após o chamado insistente de Pilatos. Teria colaborado na condenação do Messias? Num relance, a pobre senhora examinou toda a situação nos seus mínimos detalhes, recordando igualmente os bens infinitos que o seu coração havia recebido das mãos caridosas e complacentes do mestre Nazareno. E, como se estivesse iluminada por uma força superior que lhe fazia esquecer todas as questões transitórias da terra, exclamou com heróica resolução: Está bem, Ana. Irei em tua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Perceberam a diferença entre ela e o marido? Ela esqueceu todas as convenções humanas. Em quem ela pensou? O que é a caridade? Pensar no outro antes de pensar em si. E o outro, naquele momento, quem estava precisando, no olhar dela, era o Cristo. Então, foi essa coragem, esse desprendimento, esse amor que não encontrou em nenhum coração. Estava ali a mãe, lado a lado, acompanhando o filho ser martirizado. Como diz o Emmanuel, diz, dores ela sentia. Com outras mulheres ao lado, acompanhando. E muitos ali, como Ana, como Simeão e outros que amavam Cristo, estavam ali, mas todos o quê? Em silêncio, com medo do sacrifício. Medo do sacrifício. Hoje ainda temos medo do sacrifício. Esperar-me-ás um momento, enquanto vou retomar aqueles trajes galileus que me serviram naquela tarde de Cafarnaum, dirigindo-me deste modo ao governador, sem provocar a atenção da turba multa desenfreada. Então ela novamente se veste de uma forma simples para não chamar a atenção. Em poucos minutos, sem refletir nas consequências da sua desesperada atitude, Lívia estava na rua, novamente enfiada nos trajes simples da gente pobre da Galileia, trocando amarguradas impressões com o ancião de Samaria e sua sobrinha, acerca dos dolorosos acontecimentos daquela tarde inovidável. Aproximando-se da sede do governo provincial, seu coração palpitou com mais força, obrigando-o a mais demorados pensamentos. Não seria uma temeridade da sua parte procurar o governador sem prévio conhecimento do marido? Todavia, tudo não fizera ela em vão para aproximar-se do esposo arredio e irritado, de maneira a reerguer sua antiga confiança? E Pilatos, na sua imaginação, guardava ainda os pormenores das amargas comoções daquela noite em que ele fora ele mais franco, quanto aos sentimentos inconfessáveis que a sua figura de mulher lhe havia inspirado. Lívia hesitou ao penetrar num dos ângulos da grande praça, agora adormecida por um sol causticante, de brasas vivas. Seu raciocínio contrariava a atitude que assumira aos apelos da serva, que representava a seus olhos a súplica angustiada de inúmeros espíritos desvalidos. Seu coração, porém, sancionava plenamente aquele derradeiro esforço em favor
do emissário celeste que lhe havia curado as chagas da filhinha, olha aí a gratidão, enchendo de tranquilidade inalterável o seu coração atormentado de esposa e mãe, tantas vezes incompreendido. Era a briga de quem? Da razão com o sentimento. Além disso, nesse conflito interior de razão e do sentimento, este último, quem é o último? Sentimento. Lhe fazia lembrar que Jesus, nas margens do lago, lhe falara de amargurados sacrifícios pela sua grande causa. E não seria aquela hora sagrada da gratidão, de sua fé ardente e do seu testemunho de reconhecimento? Aliviada pela íntima satisfação do cumprimento do seu carinhoso dever, avançou então, desassombradamente, deixando os dois companheiros à sua espera, num dos largos recantos da praça, enquanto procurou ganhar as adjacências do edifício com ligeiro desembaraço. Batia-lhe o coração descompassadamente. Como encontrar o governador da Judéia àquela hora? Um sol ardente concentrava em tudo calor intolerável e sufocante. Gente, vocês estão vendo como é um espírito que está se aprimorando? Ele tem conflito. O coração dela tá para sair. Tá para sair, ela consegue racionalizar, ela vê o perigo, sabe do perigo de conversar com Pilatos, sabe do perigo de estar disfarçada, sabe do que poderá acontecer em relação ao seu esposo, mas aí ela lembra de tudo que ela já recebeu desse Cristo e do amor despertado dentro dela. Então, o que a gente está querendo dizer? Como é que seria isso hoje? A gente racionaliza os nossos desejos. A gente vê, eu quero, eu desejo, eu necessito, eu preciso desse valor, eu preciso desse trabalho, eu preciso dessa situação. A gente faz isso. Aí a gente lembra dos estudos. Porque os estudos é Jesus falando com a gente. Hoje o encontro no Tiberíades é esse aqui, agora. É o que você está fazendo na sua casa acompanhando pelo canal e o que nós estamos fazendo aqui. É Jesus no Tiberíades novamente. Então a gente se vê lá fora numa situação, aí a gente vai e lembra do que a gente deseja, do homem atual e de tudo que nós já ouvimos no Tiberíades. No minuto glorioso ela gabaritou, né? No minuto glorioso. Qual é o nosso minuto glorioso? Nesse momento que a vida da gente nos chama assim, aí a gente pensa, e agora? E agora? O cortejo em demanda do Gólgota partira havia quase 1 hora, e o palácio parecia agora mergulhado numa atmosfera de silêncio e de sono, após as penosas confusões daquele dia. Apenas alguns centuriões montavam guarda ao edifício e, quando Lívia alcançou menor distância das portas principais de acesso ao interior, eis que ele depara a figura de Sulpício, a quem se dirigiu com o máximo de confiança e de inocência, pedindo-lhe o obséquio de solicitar uma audiência privada imediata ao governador em seu nome, a fim de falar-lhe quanto à dolorosa situação de Jesus de Nazaré. Então, ela falou para Sulpício qual era o propósito da visita. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, só nos resta agradecer a Deus. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Quantos séculos já se passaram? 2 milênios. E aquelas dores ainda estão tão vivas dentro de nós. Mas ainda, Senhor, ainda
cambaleantes em nossa fé, em nossa fidelidade. Ainda nos falta coragem para assumirmos em nossa atitude diária: eu sou cristã. Obrigada, amor querido, por mais essa oportunidade que nos é dada. Ajuda-nos ao decorrer do nosso dia a não fraquejar na hora do testemunho. E recordando a própria fala de Emmanuel, a nossa cruz é a cruz de palha. Obrigada, Mestre amado. Obrigada a todos os amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e aos nossos amigos, anjos de guarda, tão fiéis ao trabalho que Jesus confiou a cada um deles. Muito obrigada, Senhor.